Bom, vamos gravar o vídeo. Empresas britânicas aprovam semana de 4 dias de trabalho para seus funcionários, que é do Quintessência revisado pelo historiador libertário. Então vamos lá. Não foram os políticos e suas leis inúteis que melhoraram as condições de vida dos trabalhadores. Quem garantiu uma semana de trabalho de apenas 4 dias para milhares de britânicos foram os capitalistas malvadões. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Diversas empresas britânicas aprovaram os resultados de um programa piloto de redução da jornada de trabalho de seus funcionários. A ideia por trás do programa envolvia a redução da semana de trabalho de 5 dias para apenas 4, sem corte de salários. A iniciativa tinha como intuito medir a produtividade dos trabalhadores numa jornada de trabalho menor, para avaliar se menos horas de trabalho teriam algum impacto positivo ou negativo. Essa ideia nasceu lá em 2022 por meio de uma iniciativa de organizações sem fins lucrativos 4 Days Week UK Campaign na Nova Zelândia, em parceria com pesquisadores de universidades do Reino Unido. É o resultado. E o resultado obtido foi muito positivo. De acordo com os envolvidos, a produtividade foi mantida, mesmo com a redução de 20% na carga horária. E, em contrapartida, os funcionários afirmaram que o seu bem-estar e seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional aumentaram consideravelmente. Das 61 empresas que participaram do projeto, 56 decidiram manter a semana de 4 dias de trabalho, mesmo após o fim do programa piloto. Dessas empresas, 18 informaram que a semana reduzida será uma nova política de recursos humanos a ser adotada de forma permanente. Os funcionários também aprovaram esse novo modelo de jornada de trabalho. Grande parte dos 3.300 trabalhadores que participaram do programa afirmaram valorizar mais o dia extra de folga do que a própria manutenção do salário. Cerca de 15% dos funcionários afirmaram, inclusive, que nenhuma quantidade de dinheiro os faria voltar a trabalhar 5 dias por semana. A abrangência do programa ainda é pequena, participando dezenas de empresas e uns poucos milhares de funcionários. Mas a tendência é que esse tipo de iniciativa se espalhe para mais companhias conforme os resultados forem sendo demonstrados na prática. Como vimos, os trabalhadores que participaram do experimento passaram a valorizar essa folga extra. Hoje, eles rejeitariam uma possível oferta de trabalho com um salário mais atraente se não houver igual benefício. Assim, cada vez mais empresas poderão utilizar-se desse expediente para atrair funcionários mais capacitados ou para manter seus melhores funcionários em seus quadros. Com o tempo, essa será um diferencial. Com o tempo, esse será um diferencial das melhores companhias, inclusive do ponto de vista de marketing. Empresas tendem a dar publicidade aos benefícios concedidos a seus funcionários, porque isso lhes dá um ar de responsabilidade social perante os clientes. Perante os clientes. Perante os clientes. Além disso, num livre mercado, a concorrência é implacável. Se a produtividade dessas empresas se manteve a mesma, isso significa que elas são agora mais eficientes do que seus concorrentes. Afinal de contas, elas produzem em 4 dias o que antes produziam em 5, um aumento de 25%. E a eficiência é chave para garantir o sucesso de uma empresa no capitalismo, no livre mercado. Do ponto de vista libertário, não há nada de errado nesse tipo de iniciativa, desde que ela seja voluntária, é claro. Se as partes envolvidas concordaram livremente em alterar as condições de trabalho, então isso está de pleno acordo com a ética libertária. A coisa toda só se torna um problema quando esse tipo de medida é imposta por meio de leis estatais, quando algum político ou burocrata decide beneficiar os trabalhadores, entre aspas, por meio de aumentos salariais ou redução de carga de trabalho. Por meio de aumentos salariais ou redução na carga de trabalho. Então todos acabam prejudicados.
Essas políticas populistas não são baseadas em estudos que comprovam um ganho ou manutenção de produtividade para compensar o aumento salarial ou a redução da jornada, além de violar os contratos entre empregador e empregado. As empresas precisam arcar com esse custo não planejado, algo que certamente vai representar algum tipo de prejuízo para o negócio, pelo menos no curto prazo. A tendência, porém, é que esse custo acabe sendo repassado e sempre repassado para a parte mais fraca da relação, que tipicamente é o empregado. Isso sempre acontece. Os trabalhadores terão que pagar esse tipo de intervenção estatal com salários menores ou perdendo vagas de emprego. No fim das contas, ninguém ganha nada com as leis trabalhistas estatais. E os empregados terminam por pagar o preço de toda essa burocracia que recai sobre os seus rendimentos. Nenhuma ação estatal se reverte de fato em nenhum benefício para os trabalhadores. Se hoje desfrutamos de privilégios os quais nossos antepassados sequer poderiam imaginar, como folgas nos fins de semana e férias, isso se deve à própria iniciativa privada, e não se trata de bondade no coração dos capitalistas, embora isso possa acontecer sim, por que não? Trata-se da lógica do livre mercado. As empresas que concedem benefícios a seus funcionários tendem a ser mais produtivas. Por um lado, seus empregados vão trabalhar satisfeitos e com energias recarregadas. Por outro lado, os melhores profissionais deixarão os concorrentes sendo atraídos para empresas que concedem tais benefícios. E no fim das contas, o que garante a possibilidade de que esses benefícios sejam concedidos é o próprio aumento da produtividade das empresas. De forma geral, imagine, por exemplo, uma empresa que tenha 100 funcionários e que cada um deles opere uma unidade de um mesmo equipamento. Agora imagine que essa empresa consiga desenvolver uma nova versão desse equipamento que permita aos funcionários ter o dobro de produtividade que tinham na versão anterior. Em outras palavras, esses mesmos funcionários são agora capazes de produzir 2 vezes mais do que antes. O que a empresa poderá fazer com esse aumento de produtividade? 3 alternativas são possíveis nesse caso. Em primeiro lugar, a empresa pode reduzir o preço dos seus produtos, uma vez que ela agora é capaz de produzir mais com a mesma quantidade de recursos. Isso vai ser bom para a empresa, que vai faturar mais, e vai ser bom para a sociedade, que terá acesso a produtos por um preço muito menor. As outras 2 alternativas, por sua vez, são favoráveis aos empregados da empresa. Como eles agora têm o dobro da produtividade anterior, a empresa poderá lhes pagar um salário 2 vezes maior. Ou a empresa poderá optar por reduzir pela metade a carga horária de seus funcionários, sem prejuízo de seus salários. Em nenhum desses casos foi preciso o papai Estado ajudando ninguém. Esse exemplo pode parecer drástico, mas foi Esse exemplo pode parecer drástico, mas foi exatamente assim que as coisas aconteceram ao longo das décadas. O rápido avanço tecnológico que a humanidade experimentou nos últimos 2 séculos aumentou a produtividade humana para níveis nunca antes vistos. Máquinas a combustão, a eletricidade, a robótica e, mais recentemente, os computadores tornaram o ser humano altamente produtivo. E como demonstra o nosso exemplo, isso se reverteu em preços mais baixos, salários mais altos e jornadas de trabalho mais confortáveis. Na prática, a empresa concedeu um aumento salarial de 25% a seus funcionários, uma vez que eles trabalham agora apenas 4 dias por semana, pelo mesmo valor que trabalhavam 5 dias. E não foi nenhum político que concedeu esse benefício aos trabalhadores, nem sindicato. Foram as empresas, controladas por capitalistas malvadões. Nem sindicatos que adoram reescrever a história e dizer que foram eles que obtiveram benefícios no passado. Foram as empresas, controladas por capitalistas malvadões, que adotaram esse projeto piloto com um único objetivo: aumentar a sua competitividade no mercado. É assim que funciona a liberdade para empreender. Todos saem ganhando no fim das contas. Talvez seja estranho para nós, brasileiros, educados pela cartilha trabalhista de Getúlio Vargas, imaginar que as empresas britânicas estão estudando reduzir a jornada de trabalho para 4 dias na semana, sendo que, por aqui, em grande parte das empresas, ainda se trabalha 6 dias por semana.
Mas isso não acontece por acaso. O trabalhador brasileiro possui um baixo índice de produtividade. Isso se deve, como não poderia deixar de ser, a todas as absurdas leis trabalhistas que vigoram no país e que tornam as relações trabalhistas extremamente engessadas, além também da baixa capacitação profissional, já que o ensino público é gratuito e de qualidade apenas entre aspas, né? Vai confiar nisso. Enquanto o Brasil ainda sofre com a CLT de Getúlio Vargas, as empresas britânicas estudam a possibilidade de dar um dia extra de folga a seus funcionários. Se os políticos de lá não se intrometerem nessa história, essa carga de trabalho reduzida tem tudo para ser adotada por cada vez mais empresas. Assim, a terra da Revolução Industrial, que 200 anos atrás via crianças trabalhando nas chaminés das indústrias, verá agora cada vez mais gente passando quase metade da semana em casa. Elas agora terão mais tempo para passar com suas famílias ou praticar seus hobbies preferidos. Nenhum político demagogo foi ou será capaz de garantir isso aos britânicos. Apenas o livre mercado consegue, de fato, melhorar a vida das pessoas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Muito bom o texto, gostei.